No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá essa casa linda, maravilhosa, que é a Casa Limoeiro, que é onde a gente fez um projeto de interiores super legal. Então, começando aqui da parte externa, em projeto a gente fez toda a parte de vegetação, então paisagismo da frente. A gente fez algumas intervenções técnicas também, que acabou sendo a construção dessa casa, que é a casinha onde vai ficar o gás da casa. E a gente trabalhou também com vegetação na frente, para isso não ficar visível, né? Então a gente deu uma escondidinha ali. Aqui também a gente fez uma intervenção em madeira, para não ficar aparente. Essa é a janela do lavabo. Então a gente fez algumas intervenções pontuais, mas ainda assim, que já deu outra cara para casa, já ficou com uma cara mais de cara de casa. Agora vamos para a parte de dentro. Aqui então a gente tem o hall de entrada. Vocês vão ver, as imagens vão estar passando enquanto eu vou explicando o projeto, tá? Então aqui a gente tem um painel. Vocês vão perceber que a cor dessa casa é maravilhosa. A gente tem cores bem vivas por aqui. Então a gente tem um painel verde em lambri pra cá. A gente entra então, o primeiro ambiente que a gente tem é o lavabo. O lavabo, a gente não mexeu em revestimentos existentes. Então o piso, a pedra, é o que já está entregue da construtora. Mas a gente veio com decoração. Então aqui a gente vai ter um papel de parede super floreado, muito, muito divertido, lindíssimo. A gente vai colocar então um espelho também super bonito, já vai dar outra cara. Pra cá a gente tem a cozinha. Essa cozinha a gente também não mexeu nos revestimentos, a gente manteve também como foi entregue pela construtora, só que teve algumas soluções aqui que a gente teve que meio que se virar nos 30 para poder ficar funcional. Então a gente tem mobiliário em toda a parte de baixo, tem máquina de lavar louça, tem micro-ondas, e a gente conseguiu aqui, nesse vão aqui, a gente colocou um armário para cliente ter, então, um pouco mais de armazenamento. Porque como vocês estão vendo, a gente tem aqui já um passa-prato para a sala de jantar e depois a janela. Então a gente não tem muito lugar para colocar armário, entendeu? Então esse foi o desafio de projeto que a gente teve por aqui. Mas aí com marcenaria a gente fez essa mágica, que deve ter um armário aqui, que é onde ela vai conseguir guardar eletros e coisas assim. Aqui a gente vai ter o fogão e o forno. Temos um armário aqui, então nessa parte foi o único lugar onde a gente consegue ter um armário aéreo com a coifa. Aqui vai ficar a torre da geladeira. Pra cá, a gente tem a lavanderia. Então na lavanderia, a gente tem essa porta de correr, que já é existente, a gente não mexeu nela. E a gente vai ter, então, o armário maior de despensa aqui dos clientes. Então, e o que acontece? Não sei se vocês lembram lá no início do vídeo, que eu mostrei pra vocês a casinha do gás, o que acontece? Originalmente, o gás, que é onde fica o aquecedor de passagem, ele ficava aqui. E daí a gente botou ele pra fora da casa, pra dessa forma, então, a cliente ganhar mais armário. Então a gente fez essa modificação já pensando nisso, porque a cozinha já não tinha muito espaço. Então a gente colocou o aquecedor de gás lá pra fora e a gente ganhou, então, essa parede. Então aqui a gente tem um armário de piso a teto. E dentro desse armário também tem embutido, que foi um pedido da cliente, que é pra ter um lugar pra passar roupa. Então sai, sabe aquelas de passar roupa? Sai pra fora e ela consegue passar. Aqui então vai ter um armáriozinho pequenininho também, com um espaço pra colocar as camisas estendidas. E pra cá a gente tem a máquina de lavar a roupa e o tanque. Bom, agora a gente vem pra minha parte preferida dessa casa, que é linda, que é o living. Então aqui no living a gente tem a sala de estar e a sala de jantar. E aqui, onde eu estou, exatamente onde eu estou, vai ter também um armário, porque como eu comentei, na cozinha não tem muito espaço. Então a gente colocou um armário também de piso a teto, que vai servir como louceiro, tanto para a sala de jantar quanto também mais para a cozinha. A gente vai ter um espaço aqui para sentar e colocar os sapatos e um espelho, tá? Aqui a gente vai ter um espaço bem especial que a cliente pediu para ter um barril. Não sei se é barril, me esqueci agora o nome mas é uma lata grande que ela fez, enfim, tem todo um apego, tem uma história. Isso, então, é também aqui a estrela da sala de estar. A gente colocou aqui, vai ter umas flores e a gente colocou balizador também na parede pra deixar bem em destaque. Aqui, então, na sala de jantar, a gente vai ter uma cristaleira azul linda pra cá. A gente tem um louceiro embaixo e a gente tem uma bancada
Aqui também em pedra natural, com 2 banquetas lindas. E pra cá é onde vai estar a mesa de jantar. E aqui também tem história. A gente vai ter um quadro da ceia, da Santa Ceia, que então a gente vai ter uma iluminação específica também para deixar bem em destaque esse quadro para eles. Pra cá, na sala de estar, a gente tem então um mobiliário na lateral também que a cliente queria muito, para colocar livros, decorações com alturas diferentes. E a gente tem também um espaço aqui para TV, enfim, né? Você não tá vendo aí a imagem do projeto. Aqui na área externa, a gente tem então uma parte de jardim que a cliente pediu. Então aqui a gente tem a parte onde vai ficar as suculentas da cliente, a gente vai ter um pergolado também que vai vir para fora. E a gente tem uma mesa de jantar aberta também aqui no canto. Outro detalhe que a gente tem muito legal foi que foi colocado floreiras pra cá e tem a estrela da casa, que a gente vai ter, então, um limoeiro aqui. Bem aonde eu estou vai ter um limoeiro e a gente vai ter, então, bancos ao redor, que era o grande sonho da cliente. Aqui a gente vai ter, então, o muro, enfim, a gente vai colocar arandelas também, bem bonitinhas, vai ter uma na porta também, onde a gente vai trazer mais iluminação. E pra cá é onde a gente tem a garagem, que a gente manteve também, só que a gente vai seguir com esse pergolado, vocês estão vendo, tem um pergolado de madeira, a gente vai seguir com ele até aqui, fazendo toda essa lateral da casa. Agora vamos juntos para ver o segundo andar. Aqui a gente vai ter uma parede super verde. E a ideia a gente tem 2 arandelas, pelo menos já esses buraquinhos aqui é para isso, são para as arandelas. E o desejo da cliente era ter essa parede livre para ela, com o tempo, com a vida acontecendo, colocar então quadros, enfim, ideias, né, da história da família, indo colocando aqui. Então eu deixei essa parede livríssima exatamente para a cliente fazer isso com o passar do tempo. Aqui, então, a gente tem a circulação, né? Na circulação a gente tá usando também um papel de parede, porque a circulação não significa que tem que ser um espaço sem nada. Então a gente vai ter um papel de parede por aqui e também a iluminação foi pensada em 2 momentos. O primeiro momento é no dia a dia mesmo. A gente colocou 2 arandelas, então, para ter uma iluminação bem indireta por aqui, bem bonitinha, bem com cara de casa. E também tem outro tipo de iluminação, a gente pensando quando acorda de noite, quer ir no banheiro e não quer ligar uma luz forte no rosto. Então, a gente colocou balizadores, então a gente vai ter balizadores por aqui, que ainda tá esse buracão, mas enfim, né, depois fica só a luminária, que é para ter essa iluminação no piso e não ficar tão forte, tá? Então vamos aqui pro quarto do bebê. Esse aqui é o quarto do bebê. Então a gente vai ter painéis nas metades da parede com lambri. Aqui é o espaço da poltrona, aqui é o espaço do berço e a gente tem aqui prateleiras decorativas. Já nesse canto a gente tem toda a parte de armazenamento, que é a parte de armário e também a lateral com a cômoda, né, para o bebê. Então aqui foi tudo pensado para o futuro bebê. Agora a gente vai para o escritório. Aqui a gente tem o escritório, então o meu cliente ele trabalha de casa, então o home office é bem importante para ele. Então por aqui o que a gente pensou? É um ambiente, vocês vão ver pelas fotos do projeto, é o ambiente mais masculino que a gente tem na casa, é o único que não tem tanta cor assim, mas ainda assim ele tem charme. Então a gente colocou toda a parte amadeirada, a gente tem uma bancada amadeirada com armário aéreo também, para conseguir, né, guardar documentos e tudo mais, com uma prateleira. E aqui nessa lateral a gente tem então um armário também para guardar, enfim, né, documentos e tudo mais, e também ser mais um aporte de armazenamento para os clientes. Aqui a gente tem então, primeiro no projeto era para ser um sofá, e daí depois os clientes acabaram mudando para uma cama de solteiro, mas a ideia é basicamente ter um espaço para conseguir receber alguém e tudo mais, né? E a gente tem também, em projeto, a gente tinha uma arandela por aqui e a gente tem na parede um linho para dar uma textura. Então, por mais que seja algo mais neutro por aqui, ainda assim a gente está trabalhando bastante com texturas. Sobre iluminação, aqui
eu coloquei essa sanca. Eu gosto bastante de usar isso em projeto quando a gente precisa de uma iluminação bem difusa. Então, a gente faz esse rasgo no gesso, coloca a fita LED ao redor e depois vem com um vidro jateado em cima e a gente consegue ter o efeito como se fosse tipo uma tela tensionada, só que menor, claro, né? E também bem mais acessível. Então, eu gosto bastante de usar ela nos projetos. Aqui a gente tem o banheiro social. No banheiro social a gente não mexeu em revestimento por aqui, a gente deixou também como a construtora entregou e a gente veio com marcenaria. Vocês vão ver que aqui a gente mexeu, mas é porque a gente queria colocar uma tomada embaixo, bem embaixo, porque é aqui no sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, pra quem não é do sul, não sabe, mas faz muito frio por aqui, então a gente usa muito dentro do banho, quando a gente tá no inverno, a gente usa o aquecedor dos ambientes, que é um aquecedorzinho pequenininho, e daí a cliente queria que tivesse, então, uma tomada pra ela conseguir ligar e deixar o aquecedor ligado pro banheiro. Então foi por isso que a gente mexeu, mas foi a única coisa de revestimento. O resto, tudo daí vem só realmente com marcenaria. E agora, por fim, para finalizar o segundo andar, a gente vem para a suíte, então, do casal. Por aqui, a gente veio também com painel de piso a teto, a gente tem um lambri para esconder, tem um quadro de luz aqui também do segundo andar, fica bem atrás da porta, então a gente usou o painel para mimetizar isso. Aqui, a gente também veio com painel, é onde vai ficar a TV, e também é onde tem a porta de correr que dá acesso ao closet, então também é um painel todo em lambri, onde a gente tem uma prateleira madeirada em cima, que faz todo um detalhe, que dá um conforto também. E aqui a gente acessa pra dentro do closet, tá? O closet, a gente pensou numa iluminação também bem específica, vocês vão ver que também tá com essa sanca que eu comentei lá no escritório. A ideia é a mesma. Então a gente vem com fita LED também, coloca o vidro jateado em cima e dá esse efeito como se fosse uma tela tensionada, mas mais barato, né? E claro, também em menor proporção, né? Mas ainda assim fica uma luz difusa muito boa. Então a gente tem basicamente armário aqui em toda a extensão e tem uma sapateira, né, nesse canto por aqui. Aí, aqui a gente tem então um painel onde vai estar a cama central e as mesas de cabeceira, tá? E no lado de fora, então, a gente tem uma pequena varanda, onde a gente só também trabalhou com piso e paisagismo. Agora vamos ver o banheiro da suíte. Então, no banheiro, sim, foi onde a gente mexeu em revestimento, a gente tirou todo o revestimento e fizemos mudanças por aqui. Então, o que a gente mexeu? A gente colocou a tomada, que eu comentei do aquecedor do inverno, que a cliente pediu, ali embaixo. Por aqui, a gente vai ter um espelho com uma iluminação retroiluminada para cliente se maquiar. E o que a gente mudou, que é algo que eu acho que tem que fazer, gente. Quando vai mexer em revestimento, eu acho que é uma mudança que vale super a pena, que é mudar o lugar da onde abre água. Não sei se vocês se irritam com isso, mas é uma coisa muito simples, mas que normalmente irrita, que é quando vai abrir, normalmente o misturador é onde está o chuveiro, e daí tu se molha inteiro para abrir. A gente mudou isso por aqui. Então, o misturador a gente trouxe pro outro lado. Então, agora os clientes vão abrir a água sem se molhar, porque daí o chuveiro tá por aqui. Então, é essa mudança. Eu acho que quando dá pra fazer, tem que fazer, porque facilita horrores. E como eu falei, aqui no sul é frio, enfim, facilita bastante. E daí aqui a gente vai ter, então, um revestimento novo, que nem na imagem do projeto que vocês estão vendo. E foi essa alteração. A gente mexeu bastante por aqui. E esse foi o tour da Casa Limoeiro. Já me deixem nos comentários dizendo se vocês gostaram, o que foi que vocês acharam mais legal por aqui. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e já dá um like no vídeo. E também aproveita para ver o meu dia a dia, enfim, nas outras redes. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.